Feriado de Finados foi de homenagens em Fortaleza. A data também movimenta a economia com a venda de flores e velas. Nesta edição, você vai ver ainda as curiosidades que atraem os visitantes ao mais antigo cemitério em funcionamento da capital, o São João Batista. Tem também dicas de segurança para não transformar o momento de lazer com a criançada numa grande dor de cabeça. Nesta edição, você vai conferir uma reportagem especial com os detalhes da Romaria de Finados, que todos os anos leva uma multidão de fiéis a Juazeiro do Norte, na região sul do Ceará. E as dicas de lazer e diversão para você programar o fim de semana. É o Giro Cultural. O Jornal da TVC desta sexta-feira, 2 de novembro, está começando. Olá, boa noite. Esta sexta-feira foi de homenagens aos finados. Em Fortaleza, o movimento nos cemitérios começou bem cedo. As celebrações aconteceram durante todo o dia. A data também movimenta a economia. O comércio de flores e velas na porta dos cemitérios já virou até uma tradição. Ítalo Lima. No cemitério Parque da Paz, movimentação intensa. O Dia de Finados é uma data para prestar homenagem e também complementar a renda para muitas pessoas. As gêmeas Marlene e Arlene, por exemplo, trabalham com a venda de flores e jarros há 20 anos, sempre nesse período. Como é que está a expectativa para esse ano? Para mim está ótimo, graças a Deus. Eu creio que esteja bom para todos os comerciantes daqui. Vai vender tudo. Com certeza. E quando o cliente chega aqui, elas fazem de tudo para não deixar de fazer a venda. A gente não perde o cliente. Se o jarro está 20, o cliente quer levar 3, a gente faz um jeitinho para o cliente levar. Quem manda aqui é o cliente. Tem vendedor ganhando o cliente na conversa, mas também tem aqueles que recorrem ao grito. Promoção aqui, R$1. Não perda a oportunidade, o sol já esquentou aqui, meu irmão. Essa é a água que é só R$1. Nesse feriado de hoje aqui, Deus ele tem já abençoado aqui cada um de nós aqui no nosso trabalho, viu, meu irmão? Vai vender bem. Vamos vender bem, sim. Por aqui, os produtos mais procurados são as flores. Para os comerciantes, essa é a segunda melhor data de vendas. Perde apenas para o Dia das Mães. Mas quem vende produtos como velas não tem motivos para reclamar. R$5. Começaram a vender de 7, mas agora já é 5. Tem que baixar o preço. Tem que baixar o preço. Independente da forma de homenagear, o Dia de Finados tem um significado especial, de reconhecimento e gratidão aos entes queridos que já partiram. É o amor, né, que sempre eu tenho guardado no meu coração, uma lembrança muito assim, apesar de a gente ter tido os momentos da gente assim, um pouco difícil, mas apesar de tudo, hoje eu me sinto assim feliz, realizada por reconhecer, né, que o quanto eu amei. Os cemitérios não acontecem apenas nesse Dia de Finados. O São João Batista, no centro de Fortaleza, por exemplo, é o mais antigo da capital e atrai muita gente por conta dos suntuosos jazigos e histórias curiosas que foram aparecendo nesses mais de 150 anos de fundação. Túmulos imponentes, construções grandiosas. Imagens do centenário cemitério São João Batista em Fortaleza. Construído no século XIX, aqui estão sepultados nomes públicos importantes, que escreveram páginas da história da cidade. Mas como esse passou a ser o lugar de referência do descanso eterno de personalidades ilustres? Então, como naquela época não existia muito essa questão de você mostrar o seu poder aquisitivo, então eles faziam isso no pós-morte. Então, se falecia uma pessoa da minha família e eu fazia um túmulo bonito, o vizinho ia fazer mais e melhor como da família dele falecesse, entendeu? Então a gente tem esse acervo a céu aberto aqui por conta disso, meio que essa disputa entre as pessoas ricas da época. Logo na entrada é possível encontrar túmulos ilustres, que chamam a atenção pela portentosa estrutura, como os de Virgílio Távora, General Sampaio, Barão de Studart, Tristão Gonçalves. Entre tantos outros, Frei Tito de Alencar também. A gente tem o pessoal dos barões mesmo, a gente tem uma história muito curiosa que é o Barão do Crato,
Tem gente de todos os segmentos da cidade e as ruas do centro todas são sepultadas aqui, né? Como a gente costuma dizer. Memórias, legados, histórias de um rico passado que nunca será esquecido. Figuras que marcaram a vida pelo protagonismo, realizações. São 146 anos desde que foi construído. O cemitério São João Batista é um patrimônio da história e da saudade eternas. Um estudo feito pelo Sindicato dos Cemitérios e Crematórios Particulares do Brasil mostrou a dificuldade da população para lidar com a morte. Entre os principais resultados está a baixa presença do tema no dia a dia. 74% afirmaram não falar sobre a morte no cotidiano. Os brasileiros associam também a morte a sentimentos difíceis como tristeza, dor, saudade, sofrimento e até medo. Somente uma pequena parcela, em torno de 26%, faz associação a sentimentos que não estão no campo da angústia, como a aceitação e a libertação. Não existe receita para lidar com o luto, mas às vezes conversar sobre o assunto pode ajudar a amenizar a dor. O que fazer diante da perda de um ente querido? Segundo uma pesquisa, quase metade dos brasileiros não sabem como lidar com a morte de outra pessoa. A dor nessa hora é inevitável, mas segundo especialistas, é possível sim enfrentar esse momento de dor com mais serenidade. Essa psicóloga especialista em tratar pessoas enlutadas afirma que reforçar os laços e relacionamentos é um meio de diminuir o sofrimento em caso de falecimento. No primeiro momento, vem um choque, vem até uma negação, uma não aceitação, uma espécie de revolta pode acontecer, vem uma depressão comum do luto, né? E aí, dentro dessa tristeza, vem as reflexões e a partir daí a gente pode começar a olhar para o futuro. E muitas pessoas olham nesse sentido, né? Como é que eu vou manter essa pessoa viva? E aí olha para o legado, olha o que hoje está presente na minha vida e que é essa pessoa, né? Que representa essa pessoa. E isso passa a dar sentido e traz também para a pessoa um sentimento de que, uma assimilação de que a pessoa perdida ficou na memória, né? Mas que ela dá continuidade na vida dela, certo? De uma maneira simbólica. Hoje, Madeline carrega a saudade no celular. As fotografias que ficaram de lembrança ajudam a diminuir o sofrimento de ter perdido a mãe, vítima de um acidente de trânsito no ano passado. É uma dor que você não se compara a nada mesmo. Então, assim, hoje eu tento estar com meus irmãos, estar com a minha família, para poder superar, amenizar menos a dor. Segundo a manicure, Dona Irismar dedicava parte do seu tempo para ajudar instituições carentes. Por isso, Madeline passou também a repetir o mesmo trabalho, como forma de honrar a memória e o legado deixado pela mãe. A minha mãe era uma pessoa muito bondosa, assim, ela tinha muita compaixão pelas pessoas. E hoje eu participo de umas redes de amigos, a gente ajuda a instituição de caridade, faz o máximo que a gente pode para ajudar o próximo. O período de luto pode variar muito de pessoa para pessoa. Durante esse momento, é importante que o indivíduo respeite as suas próprias vontades. No feriado de finados, visitar ou não o familiar que se foi é uma decisão pessoal. Se achar necessário que realmente essa data seja marcada e seja lembrada, cada um veja aquilo que é coerente, né? Então, assim, algumas pessoas dizem, para mim, eu não vou no dia de finados ao cemitério porque, para mim, a pessoa não está lá. Ela está num outro plano, então eu prefiro ficar em casa, lembrar dela. Então, assim, é muito realmente dos valores, né, das crenças e do que faz sentido para cada um. Mas é importante vivê-lo a partir do que for sentido como necessidade. No próximo bloco a gente mostra que ponto da Orla de Fortaleza está impróprio para o banho neste fim de semana. E você vai ver também. As dicas do Corpo de Bombeiros para evitar acidentes com a criançada durante o lazer, inclusive na praia. E por que a terceirização em setores como a administração de condomínios é um negócio que não para de crescer no Brasil. A gente fala agora de economia. Existe um setor que está em constante expansão por conta das facilidades e dos benefícios para quem contrata. É o da administração terceirizada de condomínios. Segundo a associação que representa esse tipo de empreendimento, por aqui já são mais de 6.500. Talvez você nem imagine, mas a administração de um condomínio
é essencial para o bom funcionamento dos espaços e a garantia de que aquele valor pago na taxa mensal seja bem empregada. Morar em um lugar confortável e seguro é o sonho de consumo de muita gente. Por isso que o mercado de administração de condomínios tem se expandido cada vez mais. Administradoras, prestadoras de serviço, segurança e até mesmo empresas que realizam a cobrança de condôminos que estão com boletos atrasados são algumas ramificações desse segmento. Tudo isso para atender à demanda dos moradores. Hoje em dia, no estado do Ceará, nós temos aproximadamente 6.500 condomínios, né, que fornece aproximadamente 40 mil funcionários de mão de obra direta e indireta, fora as empresas que prestam serviço para esses condomínios. Então, hoje em dia, a tendência das grandes cidades, sem dúvida, é a verticalização. E Fortaleza, como a quinta maior capital do Brasil, segue essa tendência. O Adriano é síndico profissional há 2 anos e hoje administra 9 condomínios. Diferente de eleger um morador, contratar um síndico profissional tem suas vantagens. A diferença do síndico profissional é saber o conhecimento que tem por trás dessa profissão, porque são vários conhecimentos, né? Desde segurança privada, legislação, gestão condominial, financeiro, que é gestão orçamentária e financeiro. Segundo a Associação das Administradoras e Condomínios do Estado, mais de 1.200.000 pessoas vivem em condomínios. E o que esses moradores mais procuram é a segurança. A gente vai conhecer agora a Daniele, que mora neste prédio, que trocou os porteiros por um sistema de vigilância 24 horas. E a gente vai conhecer como é que esse sistema funciona. Estaria aí, então. Boa tarde. Boa tarde. O apartamento da Daniele Siqueira. Tá, só um minutinho. A pessoa que falou comigo pelo interfone não fica no prédio, mas sim nesta central de atendimentos. A Daniele só viu vantagens nessa nova portaria. Antigamente nós tínhamos porteiros, né? E de acordo com as reuniões que foram feitas, a gente resolveu mudar para a portaria eletrônica pela uma questão de segurança e acabou também sendo como vantagem, porque barateou para a gente a questão do condomínio, a gente conseguiu baixar aí o nosso valor. A mesma portaria eletrônica dispõe para os moradores um QR Code que garante o acesso ao prédio. O novo modelo de monitoramento tem sido bastante procurado. Eles acham que com isso, né, a segurança vem a aumentar, né, com a nossa central, né, porque tipo assim, só realmente entra dentro, só tem acesso se tiver a liberação do morador. Não tendo esse acesso, não entra, né. Quem vai aproveitar o feriadão para ir à praia, é bom evitar o trecho entre a Volta da Jurema e ali a Foz do Riacho Maceió, na beira-mar. Esse é o único ponto da orla da capital impróprio para o banho. A boa notícia é que a Praia do Futuro e Barra do Ceará, as mais frequentadas pelos banhistas, estão liberadas. Os detalhes estão no boletim de balneabilidade divulgado pela Semace lá no portal. E já que o assunto é praia, na hora do lazer, muitas vezes a gente acaba se distraindo. E quando tem criança, então, basta ali um piscar de olhos para perdê-las de vista. Para evitar as situações perigosas, como afogamentos, por exemplo, é preciso manter o alerta constante. O repórter Ítalo Lima foi até a Praia do Futuro, ver como estava o movimento nesse feriado e aproveitou para ouvir as dicas de segurança do Corpo de Bombeiros. Se ficar de olho em uma criança já é difícil, imagine 2. Por isso, para colocar as meninas na água, Caio redobra a atenção. A gente tem que estar de olho direto, né, nas crianças, porque é a preciosidade da gente, né? Então a gente tem que cuidar bem. E elas querem estar direto dentro da água e a gente tem que estar olhando direto. Com a pequena Isis de apenas 8 meses, também não é diferente. Nós temos que ter todo o cuidado, né, todo um aparato, como boia, como os pais ficarem atentos para não ter perigo, né, de afogamento. A atenção redobrada, não pode deixar um segundo sequer, porque a criança é uma criança, viu? E fica o alerta que um cuidado sempre a mais com uma criança, viu? Obrigado. A Praia do Futuro é o ponto mais frequentado para banho na capital. A maior parte do tempo está assim, lotada. As crianças fazem a festa com os pais, mas o Corpo de Bombeiros está sempre de olho, realizando o trabalho de prevenção a afogamentos. Primeiro cuidado que a gente tem que ter com criança é nunca deixar só, nunca deixar a criança se divertindo só. Apesar da criança estar brincando na areia, ela sempre tenta se aventurar e adentrar no mar. Então, quando a criança estiver no mar, o adulto ele deve estar com a distância de um braço dessa criança, né? Até um braço que consiga puxar essa criança para si.
Qualquer momento de relapso do adulto pode acontecer o afogamento da criança. Só este ano a corporação realizou 36 mil prevenções e 300 resgates em todo o estado. Só aqui na Praia do Futuro, 60 homens do Corpo de Bombeiros têm garantido a segurança dos turistas. Durante esse período de feriado, a movimentação é intensa. Por isso, a atenção precisa ser redobrada. Primeira coisa que deve ser feita é perguntar ou para a população, para que esteja no local, ou no caso, se tiver posto de guarda-vida, perguntar ao guarda-vida como é que é a praia, onde é que é a zona de risco, onde não é, qual é o horário que ele pode tomar banho, qual é o horário que é mais arriscado. Este turista de São Paulo ficou surpreso e mais tranquilo com o trabalho que tem sido desenvolvido na praia. São muito bem preparados, estão sempre atentos, sempre de olho, e quando algum turista abusa um pouco, vai um pouco mais para frente, eles já chamam para volta. A seguir tem as dicas de lazer e diversão para você aproveitar o fim de semana. É o Giro Cultural com teatro, música e homenagens à obra do cantor e compositor Chico Buarque. E a gente vai até Juazeiro do Norte mostrar os detalhes da Romaria de Finados, que todos os anos atrai uma multidão de fiéis à região sul do Ceará. O Ceará é um dos principais destinos do turismo religioso no Brasil. Além de Canindé, que recebe todos os anos os devotos de São Francisco, Juazeiro do Norte reúne nesta época uma das maiores manifestações católicas do país. É a Romaria de Finados, um encontro para rezar pelos mortos e prestar devoção ao Padre Cícero. O repórter Everton Lucas acompanhou a festa que movimenta a economia da região sul do estado. Por todos os lados, o sentimento é o mesmo, a fé. Afinal, que força seria capaz de reunir tanta gente numa cidade só? Gente como a Socorro, que veio da Bahia até Juazeiro do Norte, e aqui ela tem o que agradecer. Ontem mesmo a gente chegou aqui trazida por Deus, porque o caminhão estourou o pneu, começando na Serra do Araripe. A gente desceu, o borracheiro disse que foi Deus que nos trouxe, a fé que nos trouxe aqui. Porque veio só, um estourou e o outro já estava para estourar. E chegamos em paz, graças a Deus. Juazeiro do Norte é um dos maiores centros de devoção popular do mundo. E uma figura que atrai a maioria desses romeiros é Cícero Romão Batista, mais conhecido como Padim Cício. As imagens do sacerdote estão espalhadas por todo lugar. É ele quem inspira a fé nessas pessoas. O pároco da Basílica de Nossa Senhora das Dores, que não por acaso também se chama Padre Cícero, nos fala desse fenômeno. E aí, olhando para esse fenômeno Padre Cícero, nós também afirmamos que realmente houve entre os romeiros, aconteceu entre os romeiros e o Padre Cícero esse relacionamento de cativar. O padrinho que cativou toda uma nação romeira pelos seus conselhos, pelo seu jeito simples de acolher, procurando transformar esta cidade por ele fundada numa extensão da casa dos romeiros, fazendo com que aqueles verdadeiramente se sentissem filhos, irmãos e, acima de tudo, como Jesus, ele chamava os romeiros de meus amiguinhos. Mas as romarias não ficam somente no campo espiritual da vida desta cidade. Juazeiro do Norte praticamente é movida pelo turismo religioso. São os romeiros que fazem pulsar a economia neste lugar. A romaria, acho que Juazeiro tem uma tradição que, por si só, a romaria realmente que é responsável por esse grande boom desse crescimento. Então, é através da romaria, essa movimentação que gera a economia, realmente que faz com que tenha essa cultura que a cidade de Juazeiro tem do empreendedorismo, do grande comércio, e é nesse fluxo de romaria que nós nos preparamos para possamos receber o principal ator da cidade de Juazeiro do Norte, né? Que é ela que é responsável por essa movimentação, por esse crescimento, para que Juazeiro do Norte seja o que ela é hoje. Neste período da Romaria de Finados, Juazeiro do Norte recebe até 300 mil pessoas. São fiéis de Padre Cícero, que vêm de todos os lugares do Brasil. Eles vêm para agradecer e para pedir. Seu José veio de Guaraciaba do Norte e fica com a primeira opção. Ele quer mesmo agradecer. Eu vim agradecer Padre Cícero, né? O que Padre Cícero já fez na sua vida? Rapaz, ele já fez muitas coisas boas comigo, sabe? Uma promessa que eu já fiz com ele, graças a Deus, foi atendido, né? O senhor acha que a pessoa que pede com fé alcança a graça? Quem pede com fé, ele atende, né?
Então essas romarias enriquecem uns aos outros, enriquecem a todos nós, enriquece a cidade que vive esse clima de fé, vive esse clima de esperança num contexto de aversão a isso, num contexto de uma sociedade que se distancia cada vez mais dos valores de Deus. Você vê, nós vivemos uma sociedade violenta. Os romeiros aqui vivem com fraternidade, com alegria, gente de todos os lugares, e vivem como se já se conhecessem há anos. E apesar da romaria ser de finados, o clima aqui é de alegria. Afinal, os católicos não celebram a morte, mas sim a vida. A Socorro até faz uma boa comparação. Só alegria. Só alegria mesmo. A gente se sente assim, a gente anda aqui como que estivesse no céu. É só maravilha. Porque eu ando o dia todo e não me enfado. Quanto mais eu ando, mais eu quero andar. Bacana. O fim de semana foi antecipado para muita gente, por isso que não vai faltar a opção de lazer e cultura para você aproveitar. Confira as dicas do Giro Cultural. Bruno, o que é que tem de bom para fazer nesse fim de semana? Olá, Christian. Novembro mal começou e já tem um feriadão aí para descansar ou então para curtir o que há de melhor na programação cultural. Eu separei algumas dicas para não ter desculpa para ficar em casa nos próximos dias. Chega mais que esse é o nosso Giro Cultural. Além do trabalho social que desenvolve há quase 3 décadas com crianças e adolescentes daqui de Fortaleza, a Edisca também é conhecida por seus grandes espetáculos. Depois de 15 anos, a montagem Móbiles está de volta para os palcos da cidade e dessa vez tem apresentações especiais na Caixa Cultural Fortaleza. Em cena, 25 bailarinos testam os limites num jogo de gravidade e suspensão, equilíbrios e dinâmicas, ordem e caos, investigando as relações entre o real e o virtual. É tudo isso que o público vai poder conferir mais uma vez em Móbiles. Encenado originalmente em 2003, o espetáculo reestreia nesse fim de semana com apresentações no sábado e no domingo. Não vai perder, hein? E ainda para quem vai ficar em Fortaleza nesse feriadão, tem show gratuito num dos principais cartões postais da cidade, logo ali no calçadão da Praia de Iracema. No sábado, o show fica por conta do Fusion Rock instrumental da banda Lilt. E depois é a vez do Electropop e Dance Music do coletivo Berlim Tropical. As apresentações acontecem na frente do Centro Cultural Belchior, que faz parte do projeto Na Calçada, que já está na 3ª edição. A iniciativa tem como proposta de destacar o trabalho de artistas da cidade. Uma boa pedida para quem quer aproveitar uma boa música e a beleza do nosso litoral. E o espetáculo que marcou época e se tornou um clássico moderno do teatro brasileiro Gota d'Água Seco desembarca em Fortaleza no Cine Teatro São Luís. Com um arrojado texto com versões e canções de Chico Buarque e Paulo Pontes, os conflitos dos personagens Joana e Jazão voltam aos principais palcos do país 4 décadas depois da encenação original. Aqui em Fortaleza, a apresentação acontece neste domingo num lugar bem especial, o palco do Cine Teatro São Luís. Hoje é o dia da graça. E nesse fim de semana tem mais Chico Buarque aqui em Fortaleza. Outro espetáculo em cartaz na cidade dá vida à obra de um dos nossos maiores compositores, mas agora a mulher como protagonista. Num clima de cabaré, as atrizes Lucinha Lins, Tânia Alves e Virgínia Rosa encarnam personagens que contam suas histórias com a ajuda de grandes clássicos do compositor brasileiro que mais compreende a alma feminina, Chico Buarque. O premiado espetáculo fica em cartaz no Teatro José de Alencar, neste sábado e domingo. Um dos principais equipamentos culturais do Cariri está completando 10 anos de existência. E para comemorar uma década de contribuição para a arte e cultura da região, o Teatro Sesc Patativa do Assaré preparou uma programação para lá de especial.
A celebração começa no domingo com a abertura de uma exposição coletiva que remonta a esses 10 anos de história. Logo depois, é a vez da música tomar conta da festa, com a apresentação de artistas como Valdones, Fabinho Carneirinho, Ana Paula Nogueira e Raniero Oliveira. E lembrando que a comemoração continua até a próxima quarta-feira e tudo de graça. Tem agora um recado importante para você. A partir da semana que vem, por conta do horário de verão, que começa neste domingo, a programação da TV Ceará vai passar por mudanças de horário. Entre elas, o nosso Jornal da TVC, que vai começar às 18h30. Você tem todas essas informações nas redes sociais e também no portal. Vai lá, aproveita para dar uma olhada. Eu vou ficando por aqui. Outras notícias às 9h15 da noite no Jornal da Cultura. Boa noite e um ótimo fim de semana.